pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Segundo ano, vamos para a nossa aula de hoje. Então, ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira, tá? Dia 18 de março de 2021. Nós vamos continuar nosso conteúdo de geografia, tá? Então, vocês vão abrir na página 97, onde nós paramos, tá? Nós paramos na atividade 5 aqui. Então, agora a gente vai dar continuidade. Então, hoje nós vamos falar sobre as ruas, os bairros e a cidade. Então, olha só, a residência que você mora está localizada em uma rua, né? Lembra que a tia comentou ontem que a sua casa ela está localizada em uma rua que faz parte de um bairro, né? O bairro é o que divide uma cidade, tá? Então, os bairros são cada parte em que se divide uma cidade. Para quê? Para facilitar a orientação das pessoas e a administração pública. Ela é formada por ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais, escolas, hospitais e etc. A quantidade de bairros de uma cidade varia de acordo com o tamanho da cidade. Então, será uma cidade muito grande, né? Uma cidade maior, mais bairros. Uma cidade menor, menos bairros, tá? Menor quantidade. Um bairro é considerado bom para a moradia. Então, um bairro ele é considerado bom para morar quando possui serviços públicos básicos, como, por exemplo, a rede de água tratada e a coleta de esgoto, rede elétrica e iluminação pública, coleta regular do lixo, praças e parques, escolas, postos de saúde, pronto-socorros, bibliotecas, transporte público e etc. Agora, os tipos de bairro. Nas grandes cidades, podemos identificar 4 tipos de bairros, cada um com características básicas bem diferentes. Então, o primeiro tipo de bairro são os bairros residenciais, segundo ano, residenciais, bairros, ó, deixa eu pegar um lápis de cor diferente. Então, são os bairros, o primeiro tipo de bairro são os bairros residenciais. Tia, o que são bairros residenciais? Bom, segundo ano, os bairros residenciais são aqueles onde predominam as residências, tá? O que são residências? São casas ou prédios de apartamento, tá bom? Então, no bairro onde há o predomínio de casas, né? Então, esse tipo de bairro, ele é um bairro residencial, tá bom? Depois tem os bairros comerciais, bairros comerciais. Então, como o nome já diz, o bairro comercial, os bairros comerciais são aqueles onde predomina muitos locais de comércio. Então, é aquele bairro que tem muito comércio, como, por exemplo, lojas, padaria, papelaria, entre outros estabelecimentos, tá bom? Então, ó, aqui é um exemplo de uma rua de um bairro residencial, tá? Formado mais por residências, né? Casas, né? E aqui do outro lado é a rua de um bairro comercial no centro da cidade de São Paulo. Então, olha lá, nós podemos observar que aqui predomina-se o quê? Lojas, né? Mais comércio mesmo. E tem bastante fluxo de pessoas, de automóveis, né? Imaginem aqui em Votuporanga como se fosse a Rua Amazonas. A Rua Amazonas, ela não é
ela não predomina por comércio, por lojas, estabelecimentos comerciais? Então lá é uma rua de um bairro comercial, tá? Então agora virou aqui na página 98. Então o próximo bairro aqui, ó, o terceiro tipo de bairro são os bairros industriais, pessoal. Bairros industriais. Neste bairro, né? Neste tipo de bairro, então, os bairros industriais são aqueles em que predominam as indústrias, tá? As fábricas, tá bom? Como, por exemplo, as fábricas de automóveis, as fábricas de alimento, as fábricas de móveis, entre outras, tá? E por último, os bairros mistos, ó, bairros mistos. Que é bairros mistos, tia Cris? Olha só, ó. Os bairros mistos são aqueles bairros aonde há mistura de comércio, residência e algumas vezes indústria, tá? Então é a mistura, por isso que fala que é misto, porque no mesmo bairro tem casas, né? Tem residências, tem indústrias e às vezes também pode ser formado por casas e comércio, tá bom? Então isso são bairros mistos. Ó, aqui é um bairro industrial, tá vendo, ó? A maior parte dele, ele predomina, ó, ele é formado por fábricas, tá? E aqui é a rua de um bairro misto. Neste bairro aqui, nós podemos observar residências e também o comércio, né? Então, por isso que é um bairro misto, tá bom? Aí agora vamos fazer as atividades. Bom, então agora, pessoal, de acordo com as atividades, vocês vão responder de forma pessoal, tá bom? Porque vocês vão responder de acordo com o bairro que vocês moram, tá? Então, qual o nome do bairro que você mora na atividade 6? Aí, lembra da atividade anterior que vocês colocaram o endereço de vocês? Lá está escrito o nome do bairro, vocês se lembram? Então, se vocês não se lembram muito bem o nome do bairro, é só voltar algumas páginas, aí vocês vão olhar o nome do bairro lá e vocês vão colocar aqui, tá bom? Na atividade 7, no bairro que você mora, há predomínio de quê? De residência, de comércio ou de indústrias, tá? Ou tem comércio e residência, ou tem residências e indústrias, ou tem comércios e indústrias, tá? Como que é o seu bairro? O que predomina lá nele? Aí você vai colocar aqui, se for residencial, se for industrial, se for comercial ou se for um bairro misto, você vai colocar assim, ó. No bairro em que você mora, há predomínio de, se for mais casas, você vai colocar residências. Se for comércio, você vai colocar predomínio de comércio. Se for indústrias, você vai colocar indústrias, né, fábricas, tá bom? Por isso ele é um bairro. Que tipo de bairro ele é? Desses citados aqui que nós vimos, qual é o tipo de bairro que você mora? Ele é um bairro residencial, comercial, industrial ou é misto? Aí vocês vão colocar, tá? Depois na 8. Qual o nome do bairro que fica a sua escola? A escola dinâmica, ela fica em qual bairro? Olha só, então volta lá naquela fichinha que vocês preencheram com os dados, o endereço da escola, lá tá escrito o nome do bairro. Aí vocês vão colocar aqui o nome do bairro em que fica a sua escola, que é Chácara da... Aí vocês vão completar, tá bom? 9. Na sua opinião, qual o melhor tipo de bairro para se morar e por quê? Qual desses tipos de bairro aqui, na sua opinião, é o melhor para se morar? É o residencial,
Os bairros comerciais, industriais ou os bairros mistos? E por que, na sua opinião, o tipo de bairro que você colocar aí, escrever aí, é o melhor para você morar, tá bom? Na 10, complete os nomes dos 4 tipos de bairro, cada um com características básicas diferentes. Então, quais são os 4 tipos de bairros? Residenciais, comerciais, industriais e mistos. Só que nós temos que observar, na hora que nós vamos completar, a gente tem que observar as letras que estão aqui. Então, nós vamos completar com as letras que estão faltando, tá bom? Então, no caso, como que vai ficar a ordem aí, pessoal? Então, primeiro aqui, os 4 tipos de bairros são industriais, comerciais, residenciais e mistos. Beleza, pessoal? Vai ficar dessa forma. Então, primeiro industriais, depois comerciais, residenciais e mistos. Tá bom? Então, prestem um pouquinho de atenção na hora que vocês forem aí colocar as letrinhas que estão faltando. Tá bom? Depois vocês vão virar na página 99, na atividade 11, recorte de revistas e jornais, imagens que representem os tipos de bairros que podemos encontrar em uma cidade e identifique cada um deles. Bom, então aqui vocês vão procurar imagens, pode ser da internet também, tá? E lembrando que se vocês não tiverem o acesso fácil ao material para recorte, né? Revistas, jornais, internet, para que seja fácil para recortar e colar, vocês podem desenhar também, né? Então, se vocês... eu vou desenhar um bairro comercial. Um bairro comercial, ele é constituído por quê? Por a sua maioria, por comércio, né? Então, você vai fazer uma rua onde ali tenha mais lojas, comércio, estabelecimentos comerciais. Se você for fazer residencial, faz a rua de um bairro, como por exemplo a rua da sua casa, tá? Faz a rua, os 2 lados da rua, né? A calçada, as residências, o que tem ali na vizinhança, vocês podem desenhar, não tem problema, tá bom? Depois só escrevam qual é o tipo de bairro que vocês desenharam, se ele é um bairro residencial, se ele é comercial, industrial ou misto, tá bom? As atividades adicionais 3 e 4 nós vamos fazer na hora que a gente terminar aqui o conteúdo, tá bom? Então, agora aqui na aula 6, ó, as cidades de ontem e de hoje. Os espaços construídos pelo ser humano, eles sofrem transformações, certo? Quem nasceu e viveu toda a vida na mesma rua pode notar, né? Pode observar as mudanças ocorridas ao longo dos anos. Por exemplo, observar a construção de prédios, a iluminação, o calçamento da rua, o aumento do trânsito, tá? E etc. O mesmo pode acontecer em ruas, praças ou avenidas, por onde você passa com frequência. Os bairros e as cidades também sofrem constantes transformações. Então, a cidade, ela está sempre se transformando, né? Então, às vezes, a gente costuma passar num lugar que ali, de repente, vamos supor um exemplo, não tem muitas construções. De repente, aumenta, começam a fazer construções, né? O ser humano, ele começa a modificar aquele ambiente, né? Aquele local. E aí começa a ter mais construções, como por exemplo, casas, residências, prédios, né? Tanto prédios residenciais como comerciais, tá? Então, os locais onde a gente vive, né? Como a cidade, o bairro, eles vão sofrendo transformações ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, Votuporanga era uma cidade pequenininha, né? Começou pequenininha e ela foi se transformando, o homem foi transformando, modificando e ela foi crescendo, né? Então, olha só. O mesmo pode acontecer em ruas, praças e avenidas, por onde você passa com frequência, tá? Os bairros e as cidades também sofrem
constantes transformações, como a gente já falou. Essas transformações, elas modificam o que? A paisagem local, tá? Nas grandes cidades, por exemplo, essas mudanças, elas ocorrem de maneira mais rápida, acompanhando o que? O crescimento, o desenvolvimento local, o desenvolvimento da cidade. Em áreas mais distantes do centro urbano e pouco desenvolvidas, essas mudanças, elas ocorrem de maneira mais lenta, mais devagar, tá? Então, olha só. Aqui é a mesma foto, tá? Em épocas diferentes. Então, é o Vale do Anhangabaú, é centro da cidade de São Paulo. Então, nessa primeira foto aqui que nós estamos observando, em preto e branco, é uma foto do ano de 1951. Já na segunda foto, ó, uma foto da atualidade, essa aqui, São Paulo, por exemplo, é uma cidade em que as mudanças acontecem rapidamente, devido ao desenvolvimento econômico. Em poucos anos, muitos edifícios, às vezes ruas e quarteirões inteiros, foram demolidos para dar espaços a novas ruas, a novas construções, tá bom? Então, aqui, ó, é o mesmo lugar, tá vendo? Mas olha como que ele se transformou, como que se modificou essa paisagem com o passar dos anos, tá? Agora, virem na página aqui 100, então, atividade. Complete corretamente. Então, os espaços construídos pelo ser humano, eles sofrem. Então, o ser humano, né, vai lá e ele constrói, né, ele modifica, ele transforma o local. Então, esses espaços construídos pelo ser humano, eles sofrem o quê? Eles sofrem transformações, não é mesmo? Então, aí vocês vão colocar aí, transformações. Então, essas transformações, elas modificam o quê? Elas modificam a paisagem do lugar. Então, essas transformações, elas modificam a paisagem local. Isso tem no texto, tá bom? Nas grandes cidades, essas mudanças, elas ocorrem. Então, nas grandes cidades, essas mudanças, elas ocorrem de acordo com o desenvolvimento da cidade, né? Que é mais rápido, tá? Então, nas grandes cidades, essas mudanças ocorrem rapidamente, ok? Já em áreas mais distantes, né? Então, essas mudanças, elas ocorrem mais devagar, não é mesmo? Então, já nas áreas mais distantes, essas mudanças, elas ocorrem mais lentamente, tá? Então, façam aí. Agora, nós vamos lá para as adicionais, então. Então, na adicional, ó, é só vocês virarem a página aqui, ó, tá vendo? São essas aqui, ó, a 4 e a 5. Tudo bem, pessoal? Então, aí, façam aí. Pera. Na verdade, não, é a 101 mesmo. A gente tem que fazer a 3 aqui, né? Depois a gente vai virar para esta aqui, para terminar a 4 e a 5, beleza? Então, vamos lá, ó. Na página 101, atividade 3. Procure no diagrama os 4 tipos de bairros existentes. Em seguida, complete corretamente com essas palavras as frases a seguir. Então, quais são os tipos de bairros que nós falamos que existem? Os bairros, então, vocês vão procurar residenciais, tá? Comerciais, industriais e mistos. Vocês vão procurar essas 4 palavras aí no diagrama, tá bom? Aí depois, na letrinha A, vocês vão completar com essas palavras, nomes dos bairros, cada um no lugar, na frase correta, tá? Que corresponde ao tipo de bairro. Então, A, os bairros, aí tem o espaço, são aqueles onde predominam casas ou prédios de apartamento. Então, qual é o tipo de bairro que predomina as residências, predomina as casas ou os prédios de apartamentos residenciais? Qual é o nome desse bairro? São os bairros residenciais, não é mesmo? Então, vocês vão colocar residenciais. B, os bairros, espaço, são aqueles onde predominam muitos locais de comércio, olha só.
como lojas, padaria, papelaria, entre outros estabelecimentos, tá? Então, que tipo de bairro que é esse? São os bairros comerciais, né? Então, aqui vocês vão colocar comerciais. C. Os bairros espaços são aqueles que predominam as indústrias. Fácil, não é mesmo? Os bairros que predominam as indústrias são os industriais, né? Então, vocês vão colocar aí, industriais. E os bairros que sobrou aqui, né? O último, que são os bairros mistos, são aqueles que é uma mistura de comércio, residências e algumas vezes até indústrias, ok? Então, ficou dessa maneira, tá? A é bairros residenciais, B, bairros comerciais, C, bairros industriais e D, bairros mistos, tá? Mas leiam a frase, não só coloquem a resposta, beleza, pessoal? Pra vocês entenderem. Aí depois vocês vão virar na 102. Vocês vão na atividade 4, observar a figura aqui abaixo e responder. Então, a gente vai observar, aqui no caso se trata de um bairro, né, de uma cidade, tá? Então, na sua opinião, o bairro retratado acima é um bom bairro para se morar? Justifica-se a sua resposta. Então, se vocês observarem aí, ó, neste bairro tem todos os serviços básicos, né? Como escola, supermercado, tem hospital perto, né? Então, a gente entende que este tipo de bairro aqui é um bairro bom para se morar, né? Então, olha só, tem o serviço público aqui, ônibus, né? A linha de ônibus, ó, o hospital lá no fundo, tá? Então, esse bairro aqui nós entendemos como sim, que um bairro bom para morar. E por que ele é um bairro bom para morar? Porque ele tem, né? Porque nesse bairro possui serviços públicos básicos, né? Tem escola, tem posto de saúde, tá? Tem o transporte público, ok? Então, coloquem aí, né? Então, a tia deu algumas dicas, vocês podem completar aí com as palavrinhas de vocês, tá bom? Na 5, desenhe seu bairro no espaço abaixo e classifique-o em comercial, residencial, industrial ou misto. Então, aqui no espaço abaixo, vocês vão desenhar uma parte do seu bairro. Desenhe o seu bairro. Por exemplo, a sua rua, a rua do seu bairro, tá bom? E você vai classificar ele. Você vai escrever se ele é comercial, se ele é residencial, se ele é industrial ou misto, tá bom, segundo ano? Bom, então, hoje nós paramos por aqui, tá joia? Lembrando, qualquer dúvida, é só passar uma mensagem lá pra tia no WhatsApp. Um beijo a todos, até a próxima aula, ó, tchau, tchau!